Hoje nós estamos no quarto e penúltimo sola, o sola fide, que está do lado de cá. Nós já falamos sobre os solos Cristos, o soli deo glória será o último. O nosso irmão Carlos haverá de pregar nesse último sola no domingo que vem, e hoje cabe a mim pregar no sola fide. Portanto, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo de número 1, verso 16 e 17. Diz assim o texto bíblico: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meus amados irmãos, existia um homem da antiguidade que ficou conhecido e recebeu a alcunha de doutor da graça, porque antes mesmo de existir a reforma protestante, ele já falou sobre as doutrinas da graça. E não estou me referindo ao apóstolo Paulo, mas um homem que era chamado por Agostinho. Este era o nome dele. Agostinho, ele foi bispo de Hipona, numa cidade chamada Hipona, mas só que antes dele se converter à fé cristã, a sua mãe, sendo Mônica, orava por ele constantemente, e ele levava uma vida devassa. Ele vivia o seu tempo e os seus dias em desprazer em relação à lei de Deus. E então esse homem já estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo no coração dele, porque ele já tinha algum contato com a fé. Ele foi para Milão ouvir um grande pregador da época, Ambrósio, porque este era eloquente. E então Agostinho, ele que gostava muito de retórica, foi lá ouvir este homem. E então em um momento ele estava sentado numa praça e ele ouviu uma cantiga comum de criança que dizia: pegue e leia, pegue e leia. Assim a cantiga soava aos ouvidos de Agostinho. E então ele pegou a Bíblia e ele abriu a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 13, do verso 13 a 14, que falava sobre o se revestir de Deus e deixar as paixões imundas e humanas. Mas além de Agostinho, que foi impactado pela palavra de Deus, mormente pelo livro de Romanos, nós encontramos um outro homem, Lutero, que, à semelhança de Agostinho, viveu uma libertação espiritual, porém de outra natureza, em relação à sua fé e no contato com o livro de Romanos. Enquanto Agostinho era devasso, Lutero era estrito em sua fé, porém moralista, e ele vivia atemorizado quanto à sua relação com Deus, crendo que Deus era um Deus irado, o qual ele teria que agradar, e ele fazia de tudo para agradar esse Deus, mas ele não encontrava conforto e esperança, porque ele pensava que o agradar ao Senhor tinha a ver com uma dedicação dele, com uma obra dele, com uma atitude dele, e ele era um filho da sua época, e então ele queria agradar a Deus de todas as formas, e ele sentia que não agradava a Deus, porque ele se considerava um pecador e ele não sabia como agradar a Deus. Certa feita, ele foi inclusive para Roma subir aquilo que ficou conhecido como a escala santa, ou a escadaria santa, que dizia-se que as pedras da Via Crucis, da via em que o Senhor passou e derramou inclusive seu suor, seu sangue, e então os pedaços de pedras daquele caminho foi tirado e foi colocado numa escadaria em Roma, e todos que queriam perdão divino teriam que subir de joelhos, fazer romarias e tudo mais. E então ele almejava encontrar a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus através de atos que ele mesmo poderia conquistar
através de suas obras. E então ele se deparou precisamente com esse texto, dizendo que o justo vive por sua fé. E então ele foi transformado, e nós conhecemos hoje a Reforma Protestante, e muito se falou nesses últimos dias, porque nós comemoramos 500 anos de tal feito, quando ele então afixou as suas 95 teses na abadia de Wittenberg, na igreja do Castelo. Mas uma outra pessoa que também foi muito impactada pelo livro de Romanos foi John Wesley. John Wesley, ele foi contemporâneo de George Whitefield, ele estudou em Oxford, e juntamente com os seus amigos, com os seus colegas, e Whitefield era um desses, eles formaram aquilo que ficou conhecido como o Clube Santo, um clube metódico, o metodismo. Dentro desse aspecto, eles procuravam ao máximo fazer alguma coisa para que o evangelho se propagasse através deles e tudo mais. Só que John Wesley foi atormentado por uma incerteza quanto à salvação. Nos escritos dele, inclusive no próprio diário dele, nós encontramos palavras palavras que demonstravam a sua incerteza, a sua incapacidade de ser salvo, e ele era atormentado por esse aspecto. Ele não tinha alegria da salvação. Ele foi missionário entre os índios nos Estados Unidos, porque ele era inglês, e ele foi então para a colônia dos Estados Unidos, para lá trabalhar juntamente com os índios, e ele não sentia alegria na salvação. Ele se sentia como alguém que ia para o inferno, constantemente ele achava que ele iria para o inferno, ele não tinha alegria em Deus, ele não sabia se ele era salvo. Ele inclusive em uma das suas idas viu os moravianos, que era um grupo de missionários, um grupo cristão, um segmento religioso cristão, que buscava a Deus e louvava a Deus e se alegrava em Deus, e ele falava: eu quero ter essa alegria da salvação. E então ele não tinha. E quando ele retornou para a Inglaterra, ele foi convidado para participar de um culto, para ir no culto, e ele foi a contragosto, sem querer ir ele foi, e lá estava pregando uma pessoa no livro de Romanos, e ele então escreve no seu diário que aquele dia foi uma mudança na vida dele, e ele entendeu e pôde ter alegria na salvação. Nós encontramos um outro homem, agora no tempo mais próximo do nosso, não tão próximo, mas mais recente do que todos esses que eu falei até aqui. O nome dele era Karl Barth. Esse homem estudou, ele era suíço, e ele estudou junto a muitos alemães, numa época em que o liberalismo teológico, final do século XIX, início do século XX, reinava principalmente na Alemanha, e ele estudou com muitos colegas e professores liberais. Para que você possa se familiarizar com o liberalismo teológico, vou procurar resumir o que significa o liberalismo teológico. É esvaziar o sobrenatural, e quando há uma tentativa de reinterpretar a Bíblia, tirando os aspectos sobrenaturais. Cristo não morreu, Cristo não multiplicou pães e peixes, e trabalha especificamente dentro de um aspecto social, minimizando o Cristo e tirando a ideia da revelação de Deus, dizendo que isso é um mito, e tantas outras realidades mais, dentro das vertentes do liberalismo teológico. E como muito se é dito no tempo presente, na verdade o liberalismo teológico não é nenhum tipo de cristianismo, mas é uma realidade apóstata em relação à fé. E Karl Barth caminhou nos seus primeiros passos dentro dessa perspectiva, porque ele estava no epicentro de toda a realidade do liberalismo teológico. Mas quando ele começou a ler o livro de Romanos, e quando ele publicou um livro, uma interpretação do livro de Romanos, ele rompeu com o liberalismo teológico, e ele inclusive lutou contra o nazismo, apontando erros, e então ele pôde ser restaurado em sua fé por causa do conteúdo do livro de Romanos. Martin Lloyd Jones, muito mais recente, que era um médico da corte inglesa, médico da rainha, ele deixou a medicina para ser pastor, né? Hoje em dia, quando muitos querem ser médicos e não querem ir para o ministério, esse fez o sentido inverso. Ele deixou a medicina para ser pastor, e ele foi pastor da abadia de Westminster, e lá ele pregou por 10 anos, todas as sextas-feiras ele pregou no livro de Romanos.
homens que foram impactados por este livro. Este livro, sem dúvida nenhuma, Deus usou na história para que muitas pessoas fossem abençoadas. E a minha oração e o meu desejo é que nós venhamos garimpar nesse texto pepitas de ouro que são profundas dentro da fé cristã, para que, assim como Deus usou homens no passado e usou este livro no passado, no tempo presente e precisamente nessa prédica, que Deus possa nos abençoar para que nós venhamos extrair as riquezas da palavra de Deus, especificamente do texto em questão. Olhando para o contexto do livro e também da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos uma igreja a qual Paulo não conhecia. Você pode dar uma olhadinha nos versos anteriores que vão testificar tal realidade. Verso 13, 14 e 15, Paulo diz que eles não deveriam ignorar o fato de que muitas vezes ele se propôs a ir ter com aqueles irmãos, mas o que havia sido impedido até agora, verso de número 13, e ele estava querendo ir para que lá ele também conquistasse algum fruto, conseguir igualmente entre vós algum fruto. E então ele diz que ele é devedor, tanto a gregos como a bárbaros, e por isso no verso de número 15 ele diz: estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo não conhecia esta igreja no aspecto de presença física, ele conhecia alguns desta igreja, como o capítulo 16 de Romanos mostra na saudação, porque ele teve contato com esses irmãos em outras localidades, mas ele ainda não havia ido em Roma para pregar o evangelho em Roma, e ele estava pronto para ir para lá. Ele estava saindo de Jerusalém com a intenção de ir para Roma, e inclusive ele tem a intenção de fazer com que aqueles irmãos pudessem ajudá-lo para que ele fosse para a Espanha. Era projeto dele, depois de passar em Roma, ir para a Espanha. E nós precisamos ter em mente que Paulo está escrevendo para a capital do império. E então nós temos esse contexto do nosso texto que nós selecionamos para a nossa meditação hoje à noite, o verso 16 e 17. E então o verso 16, ele vai dar uma definição, mesmo que seja sucinta, sobre o que é o evangelho. Verso 16 ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dentro da perspectiva da abordagem dele, ele não está trazendo uma definição em termos que a pessoa pudesse mensurar uma definição teológica, pelo menos não precisamente aqui, nesse verso, mas na carta sim, ele está escrevendo sucintamente aquilo que vai ser desdobrado em todo o livro de Romanos. Portanto, você parte, e eu vou partir desse pressuposto, de que o verso 16 e 17 é um resumo de toda a carta. Tudo aquilo que Paulo vai escrever, ele resume nesses dois versículos. Então é uma definição curta e depois ele vai amplificar tal realidade em toda a sua carta. Portanto, nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A resposta está no verso 16 e 17. E pensando sobre essa realidade do Evangelho, nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus. E esse é o nosso primeiro argumento. O Evangelho é o poder de Deus, como diz o próprio texto. Portanto, se o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho parte de Deus, não parte do homem. Não é um produto humano. Não foi concebido, não foi realizado a partir de um conjunto de pessoas. Não. O Evangelho é o poder de Deus, é a manifestação desse Deus gracioso para conosco. É a ação desse Deus poderoso que salva pecadores. E o interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: antes dele falar que o Evangelho é o poder de Deus, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. E por que Paulo está falando que ele não se envergonha do Evangelho? Simples. Se você parar para pensar naquilo inclusive que eu falei aqui, que o Evangelho é loucura, e o próprio apóstolo Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, é loucura para os judeus e também loucura para os gentios, em aspecto de ressurreição, em aspecto de encarnação e tudo mais.
Se nós pensarmos que Paulo vai conversar com pessoas que são intelectuais, inclusive ele vai ser preso em Roma em uma outra ocasião, ele vai inclusive conversar com lideranças, ele vai estar diante de pessoas capazes, diante de governadores deste mundo, de pessoas ilustres como Festo e tantos outros, e ele está dizendo o seguinte: ainda que o evangelho seja loucura, isso está subentendido, eu não me envergonho do evangelho. Eu estou indo para Roma, lembrem o contexto anterior, ele está falando, estou pronto para ir para Roma, e olha as colocações que Paulo faz aqui. Primeiro, eu sou devedor, verso 14, depois, estou pronto, e agora ele diz, não me envergonho. Então tudo está numa sequência lógica. Ele diz que ele é devedor e é por isso que ele vai para lá, porque ele sente a obrigação de pregar o evangelho. Ele diz que já está pronto, então ele escreve essa carta porque ele tem a intenção de ir para lá, e agora ele está dizendo, eu vou pregar esse evangelho, mas eu não me envergonho desse evangelho, eu não me envergonho desse evangelho. O interessante é que quando nós olhamos para o tempo presente, nós encontramos muitas confusões quanto ao que significa o evangelho, e o evangelho, dentro da perspectiva de algumas igrejas, mudou, não é mais este evangelho. E quando nós observamos a cristandade atual, nós encontramos uma necessidade de uma nova reforma, porque se afastaram do significado do que é o evangelho e do que é a fé. John MacArthur escreveu um livro chamado Com Vergonha do Evangelho, no qual ele realmente faz essa leitura. A sociedade hoje fez com que o evangelho fosse marketing, com que o evangelho fosse um local onde as pessoas contam piadas, não é mais um púlpito, é um palanque, é um palco, é um picadeiro, e assim o evangelho tem sido deturpado. O interessante é que Paulo está falando a respeito do verdadeiro evangelho, e ele diz, não me envergonho do evangelho. E quando nós pensamos sobre o evangelho, nós encontramos uma frase do Hernandes Dias Lopes, dizendo que alguns não se envergonham do evangelho, outros têm vergonha do evangelho, e outros são uma vergonha para o evangelho. E então o evangelho tem sido deturpado no tempo presente, porque as pessoas não entendem que o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é a ação do próprio Deus, o evangelho é a boa notícia de que Deus veio nos salvar. E então a centralidade da fé, a centralidade da cruz, a centralidade do Redentor, não é mais uma realidade dos nossos dias. E então o evangelho não tem mudado, na verdade é um outro evangelho, como diz o próprio apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas. E nós precisamos entender que se nós tivermos ciência do que é realmente o evangelho, por mais que seja loucura, por mais que alguns possam olhar para nós e nos recriminar quanto à nossa posição de fé, quanto ao que nós cremos, nós precisamos ter a mesma atitude do apóstolo Paulo. Nós não podemos ter vergonha do evangelho. O interessante é que, pensando um pouco sobre essa questão de vergonha do evangelho, eu tenho vergonha de ser qualificado por outros como alguém, e principalmente um pastor, dentro da realidade de comparação com esses outros, que na minha opinião são falsos mestres e falsos pastores. E aí o que é que acontece? O que eu estou querendo dizer com vergonha? Porque normalmente quando eu estou num contexto onde alguém não me conhece, e isso acontece demais, até com você, quando a pessoa começa a conhecê-lo, normalmente pergunta, o que é que você faz? E com isso ele está querendo dizer, qual é a sua profissão? E aí eu já fico assim, né? Eu vou dizer o que eu sou, eu tenho que falar o que eu sou, né? Mas é por causa do nosso contexto. E eu digo, sou pastor. Mas ao mesmo tempo que eu falo que eu sou pastor, eu já tenho que me justificar. Eu tenho que dizer, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Você conhece a igreja presbiteriana? É uma igreja séria, e começo a ter que me defender. Não porque eu tenho vergonha do evangelho, porque se eu tivesse vergonha, eu diria que eu era outra coisa. Mas eu não fujo da situação, mas nós precisamos entender que dentro dessa realidade de se envergonhar, nós precisamos refletir sobre o que nós cremos, nós precisamos refletir na essência, porque nós temos que entender
que a essência é o que importa, e a essência do Evangelho é o poder de Deus. Então, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja marginalizado por sua fé e por causa do Evangelho que você carrega, mesmo assim você precisa ter a mesma atitude do apóstolo Paulo, porque você abraçou esse Evangelho em toda a essência, e ele é magnífico, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E a resposta dele, do fato dele não se envergonhar no Evangelho, é o resultado do Evangelho. A ideia dele é: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? A resposta, o resultado: porque é o poder de Deus, porque a origem é o próprio Deus, porque salva pecadores. Então isso é o que importa dentro dessa questão de resultado. Vamos dizer, só para exemplificar aqui, que dentro da questão do ser e o resultado, vamos dizer que alguém chegue e fale bem assim para você: olha, eu vou lhe dar 100 mil reais para você vestir a camisa do Flamengo. Aí você vai passar essa vergonha, né? Você vai usar a camisa do Flamengo. E aí, por que você vai fazer isto? O contexto, até o Flamengo perdeu hoje, né? Mas sem divagar muito para a situação, vamos entender o objetivo da comparação aqui, que não é ficar falando de futebol, mas só para que vocês entendam o meu ponto. O camarada vai falar o seguinte: não me importa o fato de eu usar a camisa do Flamengo. Por quê? Porque o resultado é muito grande. Eu vou receber aqueles 100 mil reais. E aqui eu estou querendo me reportar à questão de que algo que pode aparentemente ser vergonhoso tem um resultado profundo e tem um significado profundo. Agora eu não sei se eu elogiei o Flamengo ou não, porque eu estou comparando com o Evangelho, né? Mas só que o ponto aqui é que mesmo que alguém lhe ridicularize por causa da sua fé, dizendo que você é alguém que não entende muito da realidade, porque como pode Deus se encarnar, se fazer homem, ou coisa dessa natureza, e aí você então lá na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, é atacado por causa que aqueles que procuram menosprezar a sua fé, procuram jogar no lixo aquilo que você crê. Então, no mundo esquerdista, marxista, que procura desconstruir a fé, a religião, na faculdade, em qualquer ambiente, então as pessoas lhe atacam. Como você vê tal realidade? Você retrocede ou você se posiciona pregando o Evangelho, falando de Cristo, não se envergonhando desse Evangelho? Então, é uma questão de que, por mais que aparentemente seja loucura ou qualquer situação de tal natureza, ainda assim é algo fantástico. E o interessante é que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que se acham sábios. E então é através da loucura da pregação que as pessoas serão salvas, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, e eu me converti lá com os meus 13 anos, eu tinha vergonha, um novo convertido, né, de passar, eu ia com a Bíblia para a igreja, aquele negócio todo, mas quando eu passava perto de alguns amigos, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia do lado deles. E simplesmente por quê? Porque eu queria ser aceito por eles. E então, adolescente tem muito disso, né? Se aceito pelo grupo. Então, se me ridicularizar, se falar mal, aí a gente se sente mal, aquela questão toda. Mas o interessante é que a realidade é que quando nós pensamos no resultado daquilo que nós fazemos, que é pregar o Evangelho, crer no Evangelho, professar o Evangelho, quando nós pensamos no resultado, no que aquilo é e no que aquilo produz, então nós temos a maior convicção, a maior certeza e a maior garantia de que nós estamos no caminho certo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Então a resposta, a ilação através desse raciocínio é: pouco importa como os outros me veem, o que importa é quem eu sou,
como eu fui alcançado e o que esse evangelho pode produzir na igreja do Senhor. Portanto, nós precisamos ter isso em mente, e sendo assim, nós não vamos nos envergonhar do evangelho. Agora, pensando um pouco sobre essa questão do evangelho como poder de Deus, um poder que pertence a Deus para salvar, nós olhamos para o versículo e entendemos que a salvação é uma obra de Deus. Porque o que é o evangelho? É o poder de Deus. Então é o Deus Todo-Poderoso que vai salvar. Então o evangelho é a ação de Deus para o homem. Não é uma ação do homem para Deus. Nós não colocamos escadas para chegarmos até Deus. O que acontece a partir desse prisma é a religião. O que faz isto é a religião, mas o evangelho é Deus vindo aos homens. É quando Cristo se encarna para salvar. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E hoje pela manhã eu até falei algo que foi o Augusto Nicodemos que falou, e é isso que nós precisamos entender dentro da perspectiva do evangelho, que o evangelho é como um leão. A nossa tarefa não é converter ninguém, porque quem faz isso é Deus. É o poder de Deus para a salvação, é Deus agindo de forma poderosa. Então, a pregação do evangelho, o evangelho é o próprio leão. A pregação do evangelho é quando você tira ali a chave, abre a jaula e deixa o leão sair. E então o evangelho se encarrega de fazer o resto. Nós apenas pregamos, a obra é do Senhor Deus, a ação é do Senhor, é o poder de Deus. Então nós pregamos, nós anunciamos o evangelho e a obra é do Senhor Deus. Com isso nós devemos evitar, através desse marketing evangelístico que hoje tem em dia, de fazer de tudo para que as pessoas se convertam. Nós temos que fazer de tudo que a palavra chegue até a pessoa. Nós temos que fazer de tudo para pregar o evangelho. Mas se nós fizermos de tudo para que a pessoa se converta, ninguém vai se converter. Como disse Spurgeon, se você tentar fazer com que alguém se converta através da sua persuasão, através da sua capacidade, através da sua ação, é a mesma coisa de você tentar fazer com que um leão seja vegetariano. Você não vai conseguir, porque a conversão é uma obra do Senhor Deus, e nós precisamos entender isto. Portanto, o evangelho é o poder de Deus, é Deus em ação, é o dinamis, é o poder do Senhor, como a dinamite. E o interessante é que dentro do contexto de Romanos, isso se mostra belamente e fantasticamente como um argumento magnífico dentro da realidade proclamacional do apóstolo. Por quê? Porque olha o que é que ele diz: o evangelho é o poder de Deus. Lá no capítulo 13, ele vai falar sobre as autoridades, e as autoridades inclusive de Roma. Mas ele jamais usa para homens essa expressão, nem muito menos no livro de Romanos. Então, contrapondo toda a ideia que nós temos hoje de ações temporais, do poder temporal de líderes, de reis que são poderosos, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, eu estou indo falar o evangelho para estes, porque não são estes que são poderosos, mas o Deus Todo-Poderoso que quer salvar estes, e eles precisam ser convencidos pelo poder de Deus, que então vai fazer com que eles creiam no evangelho e sejam salvos. Então entender esse poder de Deus contrastando com a realidade do próprio poderio humano é fantástico. Por quê? Porque o homem não tem poder nenhum, mas o Deus Todo-Poderoso, ele age e ele transforma os corações, e este é o grande e verdadeiro poder de Deus, que faz com que pessoas que são ateias, pessoas que não creiam em Deus, se convertam e digam: eu amo esse Senhor, como o caso de C.S. Lewis, que era um ateu convicto e então colocou a sua fé consciente nesse Deus Todo-Poderoso. É isso que Paulo tem em mente. Portanto, ele não se envergonha do poder de Deus por causa do evangelho, por causa que é o poder de Deus, por causa do resultado. O evangelho corresponde às expectativas. Então, quando nós pensamos em algo que vai falhar, nós nos envergonhamos. Mas quando nós pensamos em algo que é poderoso, que é eficaz, e não só eficaz, mas que é próprio, poderoso, nesse caso, nós não temos vergonha disso. Você não pode ter vergonha daquilo que é magnífico.
Vou tentar exemplificar aqui de uma outra forma para que a gente possa entender essa questão de vergonha, tirando agora a questão do Flamengo. Vamos dizer que você tem um tio, e o seu tio é um camarada que desponta no cenário nacional como alguém fantástico. Um camarada que é rico, um camarada que ajuda as pessoas de forma social, tem ONGs, é um filantropo de primeira, ele faz muitas atividades que deixam todo mundo de queixo caído. E ele é o seu tio. Você chega na faculdade, você chega no colégio, você chega no emprego, e você sempre fala desse seu tio. Olha, meu tio é assim, olha, assim, você sempre fala dos feitos desse tio. Mas vamos supor que depois de tanto você falar desta pessoa, para os seus pares, para os seus amigos, de repente sai uma notícia no cenário nacional e todo mundo fica sabendo que a riqueza dele foi adquirida através da corrupção e que ele foi preso pela Polícia Federal. Você se envergonharia de tal feito? Sem dúvida nenhuma, porque você acreditou inclusive em uma realidade que era falsa. Dentro de tal comparação, nós não nos envergonhamos daquilo que, dentro da nossa expectativa, nós temos essa correspondência. Nós somos correspondidos dentro daquilo que nós cremos. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando nós vemos vidas transformadas, quando nós vemos pessoas que batiam em outras, brigavam, matavam, assassinos, traficantes, mulherengos, adúlteros, transformados pelo poder de Deus, e a gente olha e fala bem assim: não seria possível esse camarada ou essa mulher ser transformada de tal forma dentro da perspectiva comum. Não há como, não é possível. Eu conhecia ela, houve alguma coisa diferenciada, sobrenatural. Não tem como eu olhar para essa pessoa e enxergar que essa pessoa é a mesma pessoa de 10 anos atrás, que fazia isso ou aquilo outro. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus, porque corresponde à expectativa. Então nós não devemos nos envergonhar, porque é o poder de Deus. Então o Evangelho é muito poderoso. E por que então nós teríamos vergonha desse Deus poderoso, que é a essência do Evangelho? Pensando em tal realidade, nós precisamos caminhar então para o segundo aspecto. O Evangelho é poderoso, e eu já aqui abri o caminho para a explicação do próprio apóstolo Paulo. Poderoso para quê? Eu já abri o caminho falando que é para a salvação, e então esse é o nosso segundo argumento. O que é o Evangelho? Ele é o poder de Deus e ele é a salvação do homem. Agora, esmiuçando mais esse aspecto, vamos ver como se dá essa salvação do homem e o Evangelho dentro dessa perspectiva da salvação, um meio para que a pessoa seja salva. E então nós encontramos a argumentação de Paulo dizendo: é a salvação de todo aquele que crê. Então é a salvação, é o poder de Deus, mas só pode alcançar a um indivíduo dentro do aspecto do crer. E dentro do desdobramento, o apóstolo Paulo diz: primeiro do judeu e também do grego. E Calvino diz que aqui é para abarcar todos. Quando fala de judeu, primeiro judeu, é porque dentro do plano do Senhor Deus, historicamente falando, dentro do plano histórico, na linha histórica, Deus se manifestou primeiramente para os judeus, e então o Evangelho veio de um judeu que morreu e estava no convívio dos judeus. O próprio Senhor Jesus diz que veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. O Evangelho de João coloca isso, o Evangelho de João escrevendo isso, né? E o próprio Jesus diz que quis acolher os moradores de Jerusalém quando ele chora lá na entrada triunfal de Jerusalém, e eles não quiseram. Dentro desse aspecto, o próprio Senhor Jesus disse para a mulher Ciro-fenícia: eu vim para os da casa de Israel. Então nós temos essa perspectiva de primeiro dentro dessa questão histórica, mas o desdobramento é que para os gregos, e aqui é o que Calvino coloca, que grego, por causa da cultura grega,
e é apenas uma linguagem para dizer o mundo grego dentro da perspectiva de que são todos os gentios e não necessariamente o grego somente, né? O próprio apóstolo Paulo vai falar no verso 14 que ele é devedor tanto a gregos, do capítulo 1 de Romanos, como a bárbaros, aqui fazendo esse trocadilho também e dizendo tanto a sábios como a ignorantes, falando dentro dessa perspectiva da cultura grega e também dos sábios que estavam em Roma, como nós já falamos aqui. Então o evangelho é a salvação de Deus, é a manifestação, é a ação do Deus Todo-Poderoso para salvar o ser humano. Se alguém pensasse na questão do evangelho e dentro dessa relação da salvação, se ele pensasse precisamente dentro desse aspecto, ele haveria de observar que a salvação e a obra do Senhor é fantástica e que só pela lógica observável nós já teríamos um convencimento de que aquilo é diferenciado. Vou exemplificar. Certa feita eu li que um grupo de antropólogos, eles foram para uma aldeia e quando chegou lá, aquela aldeia tinha abraçado o evangelho, e eles foram lá porque sabiam disso e porque queriam que eles rejeitassem o evangelho, rejeitassem aquela mensagem, porque aquilo acaba com a cultura dos índios. É algo muito próprio e muito pertinente dentro daqueles que militam na antropologia, né? E então, quando chegou lá, os índios receberam muito bem, e aí depois que aqueles antropólogos falaram isso, rejeitem, e fazendo com que eles não dessem mais crédito para o evangelho, um dos índios se colocou em uma posição para ser o representante dos outros e disse o seguinte para eles: olha, você pode até não acreditar no que nós cremos, mas o que os missionários vieram falar para nós, nós cremos e nós acreditamos. E por mais que você não creia no que eles falaram, mas vocês já têm um desdobramento positivo do que aconteceu através de tal feito, deles terem falado para a gente e do fato da gente ter se convertido. Sabe por quê? Porque jamais vocês adentrariam aqui para falar conosco no passado, se nós não tivéssemos recebido a mensagem desses missionários, porque nós éramos canibais. E então vocês não estariam aqui sentados conversando conosco, vocês estariam no caldeirão ali sendo sopa para a gente. Então a grande realidade é que pelo fato observável, nós vemos que o evangelho é poderoso porque salva o homem. E quando nós falamos sobre salvar o homem, nós não estamos só apontando para uma realidade de futuro, nós estamos falando para uma realidade de presente também, porque nós somos salvos do poder do pecado, da presença do pecado também, mas do poder do pecado sobre as nossas vidas, não num aspecto de simplesmente que nós vamos para o céu no tempo final, mas nós já somos salvos no tempo presente e o pecado já não está mais em nós. Então nós somos salvos do poder do pecado e também da presença do pecado, e nós também somos salvos dentro dessa perspectiva de uma nova vida preparada para nós no tempo do fim. Então, dentro de uma realidade observável, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, é algo fantástico, magnífico, e isso estava transtornando o mundo, e pessoas estavam se convertendo, e as culturas que ouviram o evangelho e receberam o evangelho e abraçaram o evangelho foram transformados por esse poder de Deus. O interessante é que John Stott diz, dentro dessa perspectiva da mentalidade de Paulo, é que o evangelho é ao mesmo tempo uma dívida a saldar e um poder a experimentar. Por quê? Porque Paulo tinha essa consciência dentro da perspectiva humana que ele era devedor, então ele precisava ir anunciar, mas além de tudo, ele e todos os outros precisavam experimentar esse poder de Deus, precisava receber a salvação pela fé. Então a salvação precisa ser entendido no sentido de se livrar da morte, no aspecto de que Deus nos livra da morte e do pecado, e no sentido de nos levar para a vida com Deus, e a partir desse aspecto eu vivo de acordo com o evangelho. E por fim, terceiro e último lugar,
O Evangelho é o poder de Deus, é o meio para a salvação, é o poder dentro dessa relação de salvação, e também é a revelação da justiça de Deus por meio da fé, que é o que diz o texto logo em seguida: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho em fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É a justiça de Deus revelada por meio da fé. Então, a pergunta que fica diante de tal realidade é: como pode o poder de Deus nos conceder a salvação? Crendo dele, mas também colocando uma fé consciente nele. Então eu preciso entender quem Deus é, eu preciso acreditar na mensagem do Evangelho e eu preciso colocar uma fé consciente. E essa fé consciente, eu quero dizer o seguinte: não é um salto no escuro, como o existencialista cristão Søren Kierkegaard falou, dentro de um aspecto de que você não vê, você não sabe, você não tem nenhuma realidade do futuro, mas você simplesmente salta confiando em Deus. E aqui o Evangelho, dentro dessa fé consciente, não é um salto no escuro. O existencialista, ele parte do princípio de que a existência precede a essência, mas nós agimos e andamos no sentido contrário. A existência não precede a essência, mas a essência precede a existência. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do Evangelho, ele disse que é, e a nossa realidade de abraçar o Evangelho chegou até nós. E dentro desse aspecto é certo, como nós lemos na nossa liturgia, em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza, não é algo meio nebuloso, é a certeza daquilo que se espera, e a convicção, é uma convicção de fatos que se não veem. Então a fé não é algo, como alguns podem pensar, dentro dessa realidade etérea, que a gente não consegue mensurar, que cada um tem a sua. Quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 5, verso 1, nós temos o seguinte, que nós somos justificados pela fé, e com isso nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. E os justificados pela fé, diz que nós temos paz com Deus, não é simplesmente dentro de um sentimento: agora eu tenho paz com Deus, eu estou sentindo paz com Deus. É numa realidade objetiva. Outrora eu era inimigo de Deus, então era um estado, eu era inimigo de Deus, agora eu fui reconciliado, o ministério da reconciliação. Então não é só um sentimento, é uma realidade. Então a fé, por mais que não seja visível, porque se fosse visível não seria fé, ainda assim é uma certeza, é uma convicção. Portanto, a justiça de Deus se revela na fé. Então Deus exerce a justiça da salvação, da justificação pela fé. Lembram que eu falei que esse é o resumo do livro de Romanos, e Paulo vai falar sobre isso, sobre a justificação pela fé. Inclusive o próprio capítulo 5, verso 1 do livro de Romanos, que eu acabei citando aqui, é dentro desse aspecto de Deus declarar justo. Deus lhe declara justo, não é simplesmente um sentimento, um assentimento intelectual de que, eu entendo que Jesus é Cristo. Não é só isso. A fé não é um assentimento intelectual. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor. Deus dá, é algo que nós não podemos mensurar com as mãos, nós não podemos mensurar com os olhos, mas é real, é Deus quem dá, e essa fé é o meio pelo qual nós vamos para o céu. O justo viverá por meio da sua fé. E então nós precisamos entender esse aspecto, que a verdadeira fé, ela é verdadeira e ela é do início ao fim. Por isso é que o texto diz, de fé em fé, dentro desse aspecto de um tempo início da fé e dentro de um aspecto da consumação da fé, como o próprio autor da carta aos Hebreus diz, que o Senhor Jesus é o autor, é Ele quem dá, e Ele também é o consumador. Ele é quem efetiva, Ele é quem faz com que o Evangelho seja cabal dentro dessa relação da nossa fé. Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Portanto, o Senhor Jesus, Ele veio à terra, Ele andou aqui entre nós, Ele viveu entre nós, Ele viveu completamente agradando a Deus, como nosso substituto, como nosso representante, e então depois Ele foi para a cruz para morrer a nossa morte, e agora nós
quando abraçamos a mensagem do Evangelho de que Ele é o nosso substituto legal, que Ele é o nosso representante legal, e nós acreditamos nisso, então a justiça de Deus feita em Cristo é imputada a nós, é imputada em nós. O que isso quer dizer? Que quando Deus olha para o Danilo, Deus olha o Danilo como perfeito, não porque ele é perfeito, mas porque a obra perfeita de Cristo foi colocada, depositada na conta dele. Então, quando Deus olha para o Danilo, e não só o Danilo, mas todos aqueles que são salvos, quem Deus vê é o próprio Cristo, dentro da perspectiva da obra de Cristo, da obra de salvação. E então Jesus, ele vem para ser o nosso representante legal, para que nós não só sejamos perdoados, mas sejamos justificados, que é uma linguagem judicial que quer dizer declarado justo. Não é simplesmente, eu te perdoo. Não, eu te justifico. Você não tem pecado nenhum, você não tem erro nenhum, por causa da obra de Cristo, aquele que cumpriu cabalmente a lei de Deus. Portanto, a fé dentro dessa relação com Deus, ela tem esse aspecto interessante, que caminha junto com o arrependimento. A conversão é a junção da fé e do arrependimento. Quando nós nos convertemos, nós nos arrependemos do nosso pecado, então tem um sentido de tristeza, tem um sentido negativo, mas também tem um sentido positivo, de confiança, de depositar uma esperança em Deus, de abraçar esse Deus pela fé. Então, como a fé e o arrependimento se relacionam na conversão na vida de alguém? Nós precisamos entender que o arrependimento se relaciona com a esfera revelacional através da lei. Por quê? Porque quando nós olhamos para a lei, dentro desse aspecto negativo, e quando eu falo de lei, eu estou falando sobre o certo, o errado que Deus determina. É por isso que a imputação da justiça tem a ver com isso, nessa confiança e no fato de Deus ter cumprido a lei na pessoa de Cristo para nós. Então nós relacionamos o arrependimento com o intelecto da seguinte forma: eu entendo que sou pecador, então eu percebo, eu entendi o Evangelho e eu digo o seguinte: o meu arrependimento com o meu intelecto me leva a entender que eu sou pecador. Agora, através da fé, eu entendo o seguinte: o meu intelecto se relaciona com a fé da seguinte forma: eu preciso conhecer a vontade de Deus, que é sempre no sentido positivo. E quando eu falo positivo, é nessa questão mais expansiva. No sentido negativo, mais para dentro, de tristeza, de angústia, de sofrimento e de renúncia. Agora, quando nós olhamos para o aspecto do arrependimento relacionado com as nossas emoções, nós temos repúdio em relação ao pecado. Agora, quando nós olhamos para essa questão da fé, nós temos uma vontade de obedecer a Deus, no aspecto de conhecer e de ter prazer na vontade de Deus. E por fim, quando nós nos relacionamos dentro desse aspecto de prazer com a vontade de Deus, entendendo algo positivo e negativo, o arrependimento traz um sentimento de que eu vou abandonar o pecado, e o outro no sentido de agradar a Deus. Por fim, gostaria de dizer o seguinte: Paulo usa esse texto, o justo viverá por fé, dizendo que isso está escrito em algum lugar, e ele está citando aqui Abacuque, no capítulo 2, verso 4, e a iminência ali era de juízo, e o texto diz: o justo viverá por sua fé. E então Paulo se apropria dessa realidade para dizer que nós também vivemos pela fé, e o contexto, como eu disse, era de juízo. Logo no verso 18, e nos versos seguintes, nós vamos ver que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, tanto gregos quanto judeus, toda a humanidade, e a justiça de Deus e a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então nós vivemos pela fé, diante de uma situação caótica, diante de uma condenação eterna, temporal e não só temporal, mas que aponta também para a realidade espiritual, e nós precisamos entender que a fé é que nos livra de toda essa realidade quando nós temos uma fé consciente no Filho de Deus. Portanto, as implicações práticas desse texto e do que nós ouvimos aqui. Primeira realidade: não sinta vergonha do Evangelho, abrace o Evangelho completamente.
Diga o seguinte: eu amo esse evangelho, eu amo esse Deus que morreu por mim, eu entendo esse evangelho perfeitamente e ele é magnífico. Você só tem vergonha se aquilo que lhe traz vergonha não corresponde ao que você deseja. Se você é correspondido por aquilo que você colocou a sua esperança e a sua confiança, não há do que se envergonhar, por mais que alguém venha lhe menosprezar por tal feito ou qualquer coisa desse tipo. E aí vem uma palavra principalmente para os nossos jovens. Vocês viram que muitos jovens vieram aqui à frente hoje. Não tenham vergonha do evangelho, na faculdade, no ambiente de trabalho, creia nesse Deus Todo-Poderoso. E por fim, se você ainda não abraçou esse evangelho, se você ainda não colocou uma fé consciente no Cristo da cruz, nesta verdade do evangelho, você vai viver atormentado, mesmo sendo religioso como Lutero, mesmo sendo religioso como Calbart, mesmo sendo religioso como John Wesley. Se você tiver alguma noção do evangelho dentro de um assentimento intelectual, isso não é suficiente para lhe salvar. Se eu falar tudo isso e você falar bem assim, eu compreendo isso, e um assentimento intelectual quer dizer isso, eu compreendo tudo isso e acredito nisso que foi dito, mas só isso não basta. O próprio Senhor Jesus falou sobre a fé temporal, sobre aqueles que produzem certa fé, certo aspecto, certa medida da fé, quando ele fala daquela semente que caiu na beira do caminho, aquela semente que caiu entre os espinhos e entre as rochas, aquela que caiu entre as rochas brotou, a que caiu entre os espinhos brotou também, mas não tinha raiz suficiente, os espinhos sufocaram, e porque as pedras não propiciaram que a raiz pudesse se firmar, o sol, a perseguição e tudo do mundo fez com que aquela fé fosse uma fé temporal, passageira. Então, uma fé consciente tem a ver não com um assentimento intelectual e um entendimento dessa verdade. No Brasil, se você falar isso, muitos vão falar, eu concordo, mas não é só isso, é depositar toda a nossa confiança e esperança nessas verdades. Abrace o evangelho, mude de vida, não a partir de você mesmo, mas a partir do evangelho que lhe transforma. E por fim, como nós sempre temos feito nesses últimos dias, gostaria de falar aqui sobre um poema com base no que nós falamos, que serve como resumo da nossa mensagem. O que é o evangelho? Uma ação humana para produzir grana? A compra de perdão para salvar a mim e meu irmão? Ser uma celebridade da teologia da prosperidade? A indulgência moderna revela uma negligência velha. Não entendo que a salvação é pela fé e não entendo que de Deus a justiça é. Olhemos para Agostinho, que não pôde ser salvo sozinho. Vejamos Lutero, que orava dizendo, ó Deus, te agradar para ser salvo eu quero. O que dizer de Wesley, que mesmo sendo metódico, via no evangelho um código? E Barth, no epicentro da teologia liberal, que via o evangelho como ação social. Mas estes homens se livraram destes enganos, simplesmente olhando para o livro de Romanos. O evangelho é o poder de Deus que salva até antigos ateus. O evangelho do céu se revela para mostrar de Deus a justiça bela. Do princípio ao fim está escrito para mim. A revelação de Deus assim é. O justo viverá somente por sua fé.